Então, boa noite a todos, né? Estamos de novo juntos e vamos estudar mais um ponto sobre a fé, né? Que nós estamos estudando já há algumas semanas, não é? Então, falando um pouquinho da fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Deus, ela vem sempre acompanhada com a bondade de Deus. A gente não pode esperar que Deus seja fiel em algo ruim. A Bíblia diz que todo dom perfeito, tudo aquilo que é perfeito vem de Deus, não é? Então a gente espera sim na fidelidade e espera na bondade de Deus em conjunto, né? Diz a Bíblia que a bondade e a fidelidade do Senhor duram para sempre. Tudo isso eu estou dizendo porque, de alguma maneira, isso deve conectar na nossa mente quando nós estivermos passando por aflição, não é? Quando está tudo bem, a gente fala, não, Deus é fiel, bondoso, olha só, está tudo certo. Quando a gente lembra, às vezes tem gente que não lembra nem na hora boa, né? Aí não dá, não é? Mas, quando nós estivermos passando pelos apertos e a gente precisar lembrar, vamos lembrar que a bondade de Deus e a fidelidade de Deus duram para sempre, né? Por quê? Porque fidelidade a curto prazo, né? Um pouquinho de fidelidade aqui, um pouquinho de fidelidade ali não existe, né, gente? Ninguém é fiel de vez em quando e depois para, né? Então, essa fidelidade que dura segundos, ela não é confiável, tá certo? Mas Deus é muito confiável. Tanto que semana passada a gente estudou um trecho lá de Isaías 64, muito bonito, né? Que eu gosto bastante, que fala assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Um Deus que neste exato momento está trabalhando por cada um de nós, naquilo que a gente necessita. Eu não sei o que você precisa agora, mas nesse exato momento, por trás, né, dos bastidores, né? Tem até um livrinho que eu sempre falo dele, que tem um título bem bonitinho, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Quando a gente está achando que Deus descansou, fomos dormir, Deus está lá trabalhando. Ele está operando. E aquilo que a gente coloca diante dele, ele, na sua fidelidade, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre, né? Então, nosso Deus trabalha por nós. Vimos que Deus nos defende, não é? A gente já estudou isso. Até do que a gente não sabe. Às vezes, alguém disse, e essa oração é muito verdadeira, quando nós agradecermos a Deus, talvez devêssemos agradecer mais por aquilo que Ele não permitiu que acontecesse conosco, do que as coisas que a gente viu, né? Às vezes tem coisas ocultas que Deus nos livrou e nós nem lembramos e nem lembramos de agradecer, não é? Uma outra coisa que Deus faz, aí um pouquinho mais para frente, Deus também, isso é palavra dele e da fidelidade dele. Muitas vezes, o mal que desejam para nós, não é? Acaba voltando contra os nossos próprios acusadores. Não porque Deus seja mau, mas essa é uma lei de Deus, não é? Quando você acusa um filho de Deus, certamente, se for uma acusação injusta, isso acaba voltando para aqueles que acusam, não é? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Deus que batalha as nossas batalhas, não é? Então, tem um texto lá em Zacarias, depois a Sidoquinha vai ler um texto mais longo, mas ele fala assim: não por força ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso a gente aprende quando é pequenininho, né? Que Deus chegou para um cara chamado Zorobabel, que ia reconstruir lá o templo, e falou: cara, não é pelo seu braço, não é pela sua força, as suas causas, as suas batalhas são minhas, não são suas. Você pode acreditar e pode depositar isso nas minhas mãos? Não é fácil, não é? A força do nosso braço muitas vezes só atrapalha, só piora, não é? E não tem o resultado do que se nós tivéssemos entregado para Deus, não é? E Ele então resolvido por nós, não é? Então, há muitos exemplos disso na Bíblia, há muitos. Eu vou ler hoje uma coisa curiosa que aconteceu, eu vou contar, vocês vão entender daqui a pouco.
que tem a ver com o que nós falamos na semana passada, ou semana retrasada, melhor dizendo, né? São exemplos que a Bíblia dá disso. Vocês lembram que eu falei do 2 Crônicas 20, da história de Beraca, até contei o meu testemunho, da empresa que eu montei, não é? E que ele pega e fala assim, né? Quando cercado o rei por um exército muito maior que o dele, não é? Passando necessidade, sabendo que eles iam perder, eles não tinham chance. Ele clama a Deus. E a palavra de Deus vem assim: não tenham medo, não fiquem desanimados, ou sem ânimo, com medo, assustados, por causa deste exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Olha só, o Deus que batalha as nossas batalhas. Quando os encontrarem, disse Deus, vocês não terão de lutar. Tomem as suas posições, fiquem atentos e vejam o livramento do Senhor. Não tenham medo, ele repete, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Quando ele falou isso, o rei na época, Josafá, acreditou tanto no negócio que ele falou: como Deus pode responder a minha oração? Eu cercado, quer saber? Ele abriu os portões, colocou os cantores na frente do exército e começou a gritar, né? Os cantores cantaram bem forte: Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, a sua fidelidade dura para sempre. Quando os inimigos viram aquilo, acharam que nenhum louco faria aquilo. Então, com certeza, ele contratou outros exércitos, ele conseguiu furar o nosso cerco, e esses caras vão nos atacar, e eles se atrapalharam, ficaram em confusão e acabaram sendo saqueados por 3 dias no Vale de Beraca, como eu contei a história para vocês. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Tudo bem? Né? Eu espero que você esteja bem. Alguém está com o microfone ligado, hein? Então vamos lá. Ok, então esse exemplo da palavra, ele é muito forte, né? Porque Deus chega para um cara e fala: olha, você não vai ter que lutar esta luta impossível. Eu vou pelejar por você, certo? A questão é, teremos fé como Josafá de chegar e falar: meu, posso fazer isso? Não é? Será que eu consigo fazer isso? Não é? Bom, eu vou citar 3 exemplos da mesma passagem, interessante. A primeira é em Êxodo capítulo 23, é uma outra passagem, em que o povo tinha acabado, né, de receber a lei, no capítulo 20, tinha acabado de receber a lei, e aí Deus falou: olha, agora vocês receberam isso, vocês vão para uma terra que eu vou mostrar para vocês, a tal da terra prometida, tá? Quando chegar lá, vocês vão cumprir assim, assim assado, me sirvam, esqueçam dos deuses dessas nações, eles só vão ser laço contra vocês. E ele vai falando. Muito bem. Passados 40 anos, porque eles não entraram na terra, pouco antes de ele entrarem na terra, ele repete as mesmas promessas e admoestações que eu vou passar para a Sidoquinha ler aqui, ó, porque aqui eu já resumi, porque é longo. Então, é Deuteronômio capítulo 7, de 12 a 24, eu estou pensando alguns versículos para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar aos seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações, que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com seus próprios olhos. E lembre-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso,
com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês, e é Deus grande e temível. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Olha só essa passagem, gente. Imagina um Deus que chega para você e fala, cara, qual que é o seu desafio aí? Então, deixa comigo, não é? E mais, se vocês me seguirem, forem fiéis, me amarem acima de tudo e de todos, eu vou fazer vir sobre vocês estas bênçãos todas aqui, ó. As suas crias vão acontecer, os cereais vão vir, o vinho e o azeite, os grandes rebanhos, e vocês serão mais abençoados que as nações da terra. E ele vai falando, é um negócio tão... a palavra é encantador, não é? Você ouvir um Deus fazendo... imagina Deus fazendo essas promessas para você, né? Porque ele fez, é povo dele, eram e são filhos dele. Nós também somos. Por que não vale para nós? Por que só vale para eles? Sendo que lá em 1 Coríntios 10 diz que tudo que aconteceu lá no passado com esse povo, aconteceu como uma parábola, uma figura ao nosso respeito. Querendo Deus algo melhor até para nós do que para eles. Então, qual que é o ponto aqui? A fé. Se a gente crê que vai acontecer e que Deus está trazendo essa palavra para mim e para você, então Deus vai cumprir essa palavra, não é? Veja que ele continua dizendo, né? Não tenham medo delas. Porque, obviamente, o povo perguntou, peraí, a gente já sabe, porque eles já tinham ido lá e visto que eram cidades fortalecidas, né? Lembram de Jericó, uma cidade toda fortalecida, com muro alto e tudo mais. E, de repente, como é que a gente vai ganhar isso? Então, esse como não é a melhor pergunta, porque o como está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, se nós estivermos com Ele e Ele prometer, não importa o jeito que Ele vai fazer, um jeito Ele vai dar. A gente lembra de Jericó que caiu quando o povo todo dia o povo dava 7 voltas em volta daquela cidade em silêncio e iam embora, todo dia. E no último dia eles deram 7 voltas, aí eles gritaram e as muralhas caíram, né? Então, ele lembra, outra coisa que Deus fala, lembre-se das maravilhas que eu fiz. Aí ele fala do faraó, porque eles lembravam disso, né? E a mesma coisa que Deus fala pra gente, o que eu já fiz por você? Lembra disso, lembra do que você aprendeu na palavra de Deus, lembra dos testemunhos do grupo que você participa, lembra daquilo que eu já fiz por você. Pois é, toma isso em consideração para a sua fé poder aumentar e você acreditar que vai acontecer. Veja, ele fala, vocês viram com os próprios olhos, né? Lembre-se dos sinais e maravilhas, da mão forte que Deus usou para poder cuidar de você quando você precisou, para sarar o seu filhinho quando parecia que aquela febre não ia embora, para abrir a porta do negócio quando você estava desesperado, né? Ou do emprego, e assim por diante, não é? E aí no versículo 20, ele diz assim, sim, olha só que curioso, o Senhor seu Deus enviará terror para expulsar estes povos que ainda estiverem escondidos de vocês. Assim, Deus falou, tá, vou dar uma pista do que eu vou fazer, eu vou colocar terror no coração dessas pessoas. Então, quando a gente estuda a história de Jericó, que os espias vão lá para dentro, a Raabe vai lá e fala, cara, nosso coração está derretido, porque a gente soube o que vocês fizeram, o povo que saiu lá do Egito e veio andando, que venceram os reis tais, do que vocês fizeram para os outros povos. Então a gente está aqui apavorado, o que vocês vão fazer? Apesar das muralhas das fortalezas. Veja só, não é? Então, Deus prometeu esse terror. Guarda essa palavra terror, porque eu vou voltar a ela daqui a pouco, né? Bom, o tempo passou, Deus fez exatamente isso. Foram 66 nações conquistadas por aquele povo na nova terra, né? E aí, no capítulo 24 de Josué, ou seja, o livro de Josué é o quê? O povo entrando na terra prometida e todas as conquistas que eles fizeram e também algumas derrotas que eles tiveram, porque o povo não foi fiel como o tanto quanto deveria ser, né?
E no versículo 12 de 24, né, ele diz assim: Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram suas espadas, nem seus arcos que lhe deram a vitória. Então, veja só, da mesma coisa que ele falou lá em Êxodo, dizendo, ó, vocês vão sair agora aqui do Egito, aliás, depois que eles terem recebido a lei, vocês vão sair aqui agora do Sinai e vocês vão para a Terra Prometida. Chegou lá, eles não creram, caminharam 40 anos no deserto. Aí, pouquinho antes de entrar, Deus falou, olha, façam isso. E depois que eles entraram, conquistaram a mesma palavra, né? Eu enviei adiante de vocês esse tal desse terror, não é? Não foi a sua espada nem o seu arco que conquistou. Eu só queria dar uma pausa aqui, porque às vezes Deus promete coisas pra gente, então não cometam esse erro, por favor. Às vezes Deus promete, e aí o que a gente faz? A gente recebe a bênção e esquece que foi promessa de Deus. Que Deus que prometeu, Ele fez, não foi o nosso arco, né, a nossa espada, né, que nos deu a vitória, e a gente fala, não, é verdade, ó, cara, eu sou, ó, que o cara aqui é bom pra caramba, eu sou, ó, o cara é muito top, meu, muito 10. E a gente acaba pegando a glória que é de Deus e passando para nós mesmos. Quantas pessoas pedem oração, até por enfermidade, e aí, sei lá, tá naquele estágio que não tem mais jeito, e Deus põe a mão, não é? E a pessoa fala, pois é, né? A medicina hoje está muito avançada. Então, acaba, não que não esteja, mas quando o negócio chega na mão de Deus, não esqueça de dar a Deus glória por isso, tá certo? Não faça isso, porque isso não agrada o coração de Deus, porque na verdade ele vem em socorro, mas é importante que a gente, como filhos, reconheçamos que isso veio dele. Como ele falou aqui, não foi nem a sua espada, nem seu arco que lhe deram a vitória. E novamente o terror. Bom, acontece uma coisa bem curiosa e que eu vou contar para vocês, né? Essa palavra terror no hebraico, ela tem a raiz dela, ela pode ser traduzida em algumas traduções assim: Deus enviar terror diante de Israel. Nesses 3 textos de Êxodo, Deuteronômio e Josué, a palavra poderia ser traduzida por vespas, vespões. Ou seja, na guerra, esse tal terror, Deus mandava abelhas atacarem o exército dos inimigos. Consegue entender um negócio desse? Ou seja, Deus pega, aperta o botão, sai um exército de vespa e vai lá atacar os caras, meu. Como é que você fica com a espada lutando contra a vespa? E aconteceu, por que eu lembrei disso? E eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque eu acho isso fantástico, né? Deus, a gente sabe que Deus comanda tudo, né? Jesus mesmo orou, o mar que estava uma tempestade danada parou, o vento que estava soprando parou, não é? Deus tem o comando de tudo. E aconteceu algo aqui em casa essa semana bem curioso. De repente o jardineiro novo aqui mandou uma foto dizendo, dá uma olhada nisso. E aqui na árvore, na frente de casa, deu umas vespas, né? Então o ninho, né, o cacho de abelhas gigante, não é a vespa, é marimbondo ou vespa, né? Que é um tipo de, um tal de marimbondo tatu, ou vespa tatu. Gente, um negócio meio azul, grande assim, né? Muitos, cacho gigante. E o jardineiro não queria passar perto, né? E é na árvore, uma das árvores que tem que dar para calçada, passa um monte de crianças lá e tal. A Sidoca tem até a foto aqui. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. É esse cacho aqui, tá vendo esse marronzinho mais claro aqui? Dá para vocês verem? Né? Então, dá para ver bem grande, né? É lindo. Foi o cacho... no grupo, Sidoca. Oi? Foi no grupo, para eu ver que a gente Eu mando para você. Tá. Bom, o fato é que eu chamei um especialista, veio aqui e tal, removeu, porque ele é muito perigoso e poderia atacar a criança e tal. E eu fiquei na minha e me lembrei dessa passagem, né, que eu leio, né, e relacionei. Aí eu tava estudando, né? Bom, legal. Fui lá ver o tal do marimbondo tatu. Diz que a picada dele não é tão forte, ela é fortíssima, ele é muito agressivo, mas ele só tem uma vespa pior que ele.
que é uma tal de cavalo do cão, ou vespa cavalo. Pois, se você quiser, entra, a gente pode até mandar no grupo para você. A recomendação para a sua picada, se você for picado pela tal da vespa cavalo, deite e grite como se não houvesse amanhã. É essa a recomendação. Diz que dura de 3 a 5 minutos a picada. Aí eu fui pegar na internet e aqui está a criatura. É esse carinha aqui, ó. Parecido que eu tava vendo. Ele é da mesma família, né? E aqui está dizendo, ó, conheça a vespa cavalo do cão, a picada de inseto mais dolorida do mundo. Cara, você já pensou, né? E a recomendação é chore como se não houvesse amanhã. Aí eu fiquei pensando nessas passagens que Deus enviou vespas. Será que ele enviou vespões cavalo contra o inimigo do seu povo? Nem sei se já existia isso, né? Mas você imagina, cara, uma picada desse negócio aí é um negócio absurdo, né? Diz que O jardineiro falou que esse que tava aí era vespão fecha a goela. Fecha a goela. Diz que ataca a glote, né? E que esse vespão aqui, cavalo do cão, ou vespa caçadora, ela é chamada vespa caçadora, ou caçadora de aranha, porque ela mata a aranha. E das grandes, aí no cara põe, e das grandes, ou seja, o ferrão dela é tão brabo. Bom, curiosidades à parte, a verdade é que a Bíblia diz, e tem a mesma raiz, que Deus enviava ou terror antes do povo chegar lá, ou seja, mentalmente, emocionalmente, mexer com as pessoas que vão lidar com aqueles que são seus filhos, ou vai na raça também, né? É não por força ou violência minha, mas Deus mandar um vespão desse aqui é covardia, né, gente? E aí eu lembrei das passagens todas, né? Sobre os vespões, há trechos diversos que a Bíblia menciona que Deus enviou seus anjos, né? Para pelejarem pelos filhos dele, para acamparem ao nosso redor. Tem passagens que diz que Deus lançou raios de tempestades. Tem passagens que a Bíblia diz que Deus trouxe escuridão, trouxe coluna de fogo. Tem a passagem que o profeta está sendo escarnecido, uma molecada gozando dele, e sai umas ursas, sai do mato e mata os adolescentes. Outros que se levantaram contra Deus, seu povo ficaram leprosos, vocês vão lembrar disso, tem vários, inclusive no Novo Testamento, no livro de Atos. Outros ficaram cegos assim, né? O caso do Eliseu, ele pegou o povo, falou, Senhor, traz cegueira, o cara ia matar ele ali. Aí Deus botou a cegueira e levou os caras para o meio da cidade, Deus deu a vista para eles. Coisas milagrosas, sobrenaturais, que só Deus é capaz de fazer. O que eu quero dizer, gente? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque o Deus que diz, eu lutarei as suas batalhas, ele não é qualquer um. Ele não tem as suas armas, não é o seu arco, não é a sua espada, não é a sua inteligência, não são seus contatos, não é o meu contato, não é o quanto eu sou bom, ou o quanto eu sou cristão, a medida de Deus é outra, né? Deus é capaz de pegar a criatura da ferroada mais forte e lá picar o cara lá, se ele quiser fazer isso. Ou se não, colocar emocionalmente alguma coisa. Ou simplesmente me dar a sabedoria e a inteligência para que no momento daquela reunião eu consiga expor as minhas ideias, convencer os corações, não é? Mudar aquilo que está destinado. Você entra numa reunião, o negócio está lá, certo e destinado, e de repente Deus muda tudo e dá vitória para os seus filhos. É muito lindo isso. O fato de Jesus batalhar as nossas batalhas, de ele ser um Deus disponível. Ele não é só um Deus, como a gente viu na semana passada, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é um Deus que luta as nossas lutas. Tem um texto lá em Hebreus que diz que nós não temos um Deus que não pode se compadecer de nós por não entender. Deus que mora lá no Olimpo. Jesus desceu, se fez homem, e ele conheceu a nossa dor, a nossa necessidade. Jesus chorou conosco. Quando o Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele sentia as dores.
A Bíblia diz que ele sofria com as pessoas, não é? Ele se enchia de íntima compaixão. Então, esse Jesus é o nosso Deus, um Deus próximo, um Deus perto, um Deus que ouve o nosso clamor, ouve a nossa dor, mesmo quando a gente não consegue expressar. Às vezes nós estamos tão mal que a gente não consegue tirar dos nossos lábios uma oração, mas Deus conhece o nosso coração e nós lembramos dele ou clamamos o nome dele e Jesus vem em nosso socorro. E a saída de Jesus, não é? O livramento dele é o melhor que a gente pode ter, não é? Muito melhor do que se a gente imaginasse, fizesse o plano A, B, C e contasse com os exércitos disso, daquilo. Deus envia o seu socorro, o seu livramento, né? A sua fidelidade para com os seus, para aqueles que o amam e o guardam, ela é presente, ela está lá. Basta que nós creiamos. Se eu e você colocarmos a nossa mente e falar, peraí, que Deus é esse que resolveu se preocupar comigo nesse ponto, e aí eu coloco tudo que eu tenho aos pés dele, dizendo, Senhor, cuida de mim, né? Vem, porque quem vai poder subsistir contra Deus? Quem é capaz de lutar contra ele? Não é? Como a gente leu no princípio, não por força ou violência, mas pelo Espírito. O Espírito do Senhor criou todas as coisas. Ele, diz a palavra, vagava, né, pela face das águas lá no princípio. O Espírito de Deus comanda o universo. Pelo Espírito de Deus, Jesus foi ressuscitado, não é? Jesus acalmou tudo, cuidou de cada um de nós e nos chamou pelo seu Espírito. Então eu queria fazer uma oração por todos nós, para que nós tivéssemos, assim, muito latente dentro de nós, o Deus que a gente serve. Ele não é qualquer um. Vocês podem achar até meio bizarro esse exemplo que eu trouxe dos vespões, mas está escrito, cara. Se não é isso, é Deus mudando a cabeça das pessoas que estão lutando contra nós. Deus pode fazer. A questão é nós crermos, porque a fé, ela desata, ela abre o cadeado para que Deus possa fazer vir sobre nós aquilo que Ele quer como o nosso caminho, o chamado que Deus tem para nós, tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus querido, nós fazemos menção do Teu nome. A Tua palavra diz que o Teu nome é sobre todo nome. Não há nome maior que possamos invocar. Não há alguém maior, melhor, tão grande quanto o Senhor. O Senhor é digno, Senhor, de nós rendermos, Senhor, tudo que nós temos aos Teus pés. De dizermos que o Senhor é o nosso Deus, que não há outro além de Ti. De nós colocarmos, Senhor, as nossas aflições, nossas angústias, nossos temores, nossos medos, nossas batalhas aos Teus pés. Crendo, Senhor, de coração, com fé mesmo, que o Senhor é esse Deus todo-poderoso, criador e mantenedor do universo. Todos os seres, Senhor, te servem e te obedecem. Senhor, aqui nesta terra tão pequenina, Senhor, nesse universo enorme, assim como no céu, Senhor. Por isso nós oramos, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Porque, Senhor, nós invocamos, Senhor, que o Senhor traga sobre nós o Teu querer, a Tua vontade, para que o Senhor abra os corações do nosso entrevistador, do nosso chefe, do nosso funcionário, do nosso sócio, do nosso amanhã, que o Senhor mexa, Senhor Jesus, os pauzinhos. Só o Senhor pode fazer isso. Nós somos limitados. Senhor, muitos de nós pensam que pegariam o telefone, ligariam, resolveriam tudo. Nós não resolvemos nada. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui a 5 minutos, Senhor. Só Tu sabes. Estamos no meio de uma pandemia em que um serzinho que a gente não consegue enxergar colocou esta humanidade de joelhos, dentro de casa, de máscara. Senhor, trazendo prejuízo para incontáveis pessoas, para países, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Somos pequenas criaturas, Senhor, mas o Senhor nos chama de filhos, e o Senhor diz que pelos Teus filhos o Senhor daria a Tua vida, o Senhor deu a Sua vida, o Senhor morreu por nós e ressuscitou. Senhor, faz com que nós possamos, Senhor, aquilatar a grandiosidade do Teu amor,
o Senhor está disponível, Senhor. Disponível, a tua palavra diz que os teus olhos estão postos sobre aqueles, Senhor, que em ti esperam, Senhor. Os teus ouvidos inclinados às nossas orações. Então, Senhor, nós colocamos diante de ti a nossa família, nosso coração, nossos queridos, colocamos nossos negócios, a obra das nossas mãos, para que o Senhor traga as promessas que o Senhor fez ao teu povo, que o Senhor possa prosperar o nosso caminho em tudo que fizermos. Dá-nos a consciência, Senhor, de andarmos na tua luz, como o Senhor na luz está. E aí a gente pode ter certeza que tudo que nós pedirmos, o Senhor vai cumprir, porque esta é a tua palavra. Abençoa todos os que estão ouvindo esta mensagem hoje e que fique gravada nos seus corações. E extrai desses corações, Senhor, uma fé genuína, uma fé humilde, uma fé, Senhor, que se prostra diante do Deus do universo, Pai, para que nós saibamos o quanto o Senhor é Deus Todo-Poderoso e ao teu nome, Senhor, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.